Ele tinha 55 anos, um divórcio que ainda doía como uma ferida aberta, e a certeza absoluta de que o amor nunca mais bateria à sua porta. Até que numa noite qualquer, ele descobriu algo. Algo que mudou tudo. Algo que fez mulheres olharem para ele de um jeito que ele nunca imaginou ser possível. Quer saber o que era? Fique até o final, porque isso pode mudar a sua vida também. Conheça Carlos. Aos 45 anos, ele era o cara que todo mundo queria por perto. Charme natural, um sorriso fácil que iluminava o ambiente, uma carreira sólida que fazia os amigos invejarem. Ele tinha a esposa perfeita, Ana, e uma vida que parecia tirada de um comercial de TV. Eles jantavam em restaurantes com luzes suaves, riam de piadas bobas e planejavam um futuro juntos. Mas como em toda boa história, as coisas desmoronaram. O divórcio veio como um soco no estômago. Ana, com lágrimas nos olhos, disse algo que ele nunca esqueceu. Você se perdeu, Carlos. Você não é mais o homem por quem me apaixonei. Ele ficou parado, sem palavras, enquanto ela saía pela porta. Como assim se perdeu? Ele ainda era o mesmo, não era? 10 anos depois, aos 55, Carlos estava preso num ciclo que parecia um labirinto sem saída. Ele tentava. Meu Deus, como ele tentava! Aplicativos de namoro com fotos cuidadosamente escolhidas, encontros desajeitados em cafés barulhentos, conversas que morriam no "Oi, tudo bem?". Ele sentia o peso da idade, o cabelo grisalho que ele tentava disfarçar, as rugas que pareciam mais profundas a cada manhã, o cansaço nos olhos que ele via no espelho. Quem vai querer um cara como eu? Ele pensava enquanto o silêncio da casa ecoava à noite, como um lembrete cruel. Mas o pior não era a solidão. Era a sensação de que ele tinha desaprendido como se conectar, como fazer alguém sentir aquele calor, aquela faísca que ele já soube criar um dia. Então, numa noite fria de sexta-feira, algo aconteceu. Carlos estava em um bar, meio perdido, nos próprios pensamentos, o copo de uísque suando na mão. Ele observava o mundo ao redor. Casais mais jovens rindo, amigos contando histórias, a vida acontecendo sem ele. Foi quando ele a viu. Uma mulher de uns 50 anos, elegante, com um vestido azul que parecia abraçar suas curvas com suavidade. Mas não era a beleza dela que o prendeu. Era o sorriso. Um sorriso que parecia iluminar o bar inteiro, como se ela carregasse uma luz que ele tinha esquecido que existia. Ele quis falar com ela, mas o medo o travou. O coração batia rápido. As mãos suavam. O que eu vou dizer? Ela vai me achar ridículo. Um cara de 55 anos tentando o quê? Mas então, algo o fez agir. Não foi coragem, foi desespero. Uma voz dentro dele gritou: "Se não for agora, quando?" Ele se levantou, respirou fundo e caminhou até ela. E o que ele disse? Bem, não foi o que ele disse. Foi como ele disse. Carlos olhou nos olhos dela, com uma calma que nem ele sabia que tinha, e disse algo simples. Eu vi você rindo e pensei, essa mulher tem uma história que eu quero conhecer. Ela riu, surpresa, e respondeu. Ninguém nunca me disse algo. Assim, o nome dela era Clara, e naquela noite algo clicou. Não foi amor à primeira vista, mas foi o começo de algo. Eles conversaram por horas, o bar ficando cada vez mais vazio, as vozes ao fundo se tornando apenas um ruído distante. Carlos não estava tentando impressioná-la. Ele não estava pensando na próxima frase perfeita. Ele estava ali, presente, ouvindo cada palavra dela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Nos meses seguintes, Carlos e Clara se aproximaram. Ele descobriu que ela também tinha suas cicatrizes. Um casamento que não deu certo, filhos que cresceram e seguiram suas vidas, a sensação de que o tempo estava escapando. E foi aí que Carlos entendeu. O segredo não era conquistar alguém. Era fazer a outra pessoa se sentir vista de verdade. Não como um troféu, não como uma conquista, mas como um ser humano com sonhos, medos, histórias. E, para isso, ele precisava aprender 3 coisas que mudariam tudo. Primeiro, presença. Quando você está com alguém, esqueça o celular, o trabalho, as contas, o passado. Esteja ali, 100%. Olhe nos olhos. Escute com o coração. Faça ela sentir que, naquele momento, ela é a única pessoa no mundo. Carlos aprendeu isso quando Clara contou sobre um dia difícil no trabalho. Ele não tentou resolver o problema dela. Ele só ouviu com atenção
e fez uma pergunta simples: como você se sentiu com isso? Ela parou, olhou para ele e disse: você é diferente. Segundo, empatia. Mulheres maduras, assim como homens maduros, carregam uma bagagem. Elas querem alguém que entenda suas lutas, que veja além da superfície. Uma noite, Clara abriu o coração sobre a perda do pai dela, uma dor que ainda a fazia chorar. Carlos não tentou consertar nada, ele não deu conselhos. Ele só segurou a mão dela em silêncio e deixou que ela sentisse o que precisava sentir. Aquele gesto valia mais que qualquer frase ensaiada. Terceiro, autenticidade. Carlos parou de tentar ser o cara dos 30 anos com energia infinita e respostas prontas. Ele abraçou quem era. Um homem de 55 anos, com rugas que contavam histórias, com arrependimentos, mas também com uma vida cheia de lições. Ele começou a falar sobre suas inseguranças, seus medos, até sobre o divórcio que o quebrou. E sabe o que aconteceu? As mulheres começaram a notá-lo. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era real. Como disse o escritor Mark Manson em seu livro Models, a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a maior força de um homem. Carlos descobriu isso na prática. Ele parou de se esconder atrás de máscaras. Ele parou de tentar ser quem achava que precisava ser. E aos 55 anos, ele não só encontrou Clara, mas redescobriu a si mesmo. Hoje, eles estão juntos há 2 anos. Não é uma história de conto de fadas. Eles brigam, discutem, enfrentam os desafios de qualquer casal. Mas eles têm algo raro: conexão. Uma conexão que começou porque Carlos decidiu, naquela noite, ser presente, ser empático, ser ele mesmo. E agora a pergunta é: e você? Quantas vezes você deixou o medo falar mais alto? Quantas vezes você achou que o amor não era mais para você? A verdade é que o amor não tem prazo de validade. Não aos 40, não aos 50, não aos 55. Mas ele exige coragem. Coragem para estar presente. Coragem para ouvir de verdade. Coragem para ser você, sem filtros, sem máscaras. Se a história de Carlos tocou você, se você sentiu aquele aperto no peito, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Tente uma dessas 3 coisas hoje. Esteja presente, mostre empatia, seja autêntico. E depois, volte aqui nos comentários e me conte: o que aconteceu? Eu quero saber a sua história. Se você acredita que o amor ainda pode te encontrar, clique em inscrever e ative o sininho, porque às vezes uma história como essa é só o começo.